E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho do Comic Zone, Chartwell Manor, quadrinho autobiográfico de Glenn Head, edição aqui que faz jus ao padrão gráfico elevadíssimo da editora, aqui com a sua capa dura, encadernação costurada, e chama atenção também que a impressão é em papel pólen, que cai muito bem com esse tipo de arte, no caso, né? O Glenn Head, que é um autor que foi super influenciado, né? Uma cria dos autores underground dos anos 60, e é justamente ali da metade para o fim dos anos 60 que a nossa história começa, e nós somos apresentados ao internato em questão, que dá título à história, porque o nosso protagonista ele foi mandado para essa instituição por problemas disciplinares, e a instituição, que não era barata, por sinal, era super conceituada e tal, tocada por um senhor britânico que era, assim, a cara da instituição, as relações públicas da instituição. Só que é o seguinte, tá? A gente está falando de experiências que marcam as pessoas e tal, e a gente falando de internato, e a gente está falando de alguém que traz essa fachada de respeitabilidade pro local e tal. Não é spoiler falar que já é o que a gente espera já nas primeiras páginas. Esse cara era um pedófilo, no caso. E assim, até a imposição de alguns castigos físicos eram somente desculpa para que ele se aproveitasse desses garotos também. E assim, essa relação, né, e não apenas do Glenn, mas dos seus colegas aqui, a gente já percebe que é, era uma relação assim bastante complexa no caso, porque é difícil a gente entender a cabeça de uma criança, no caso, né? Bom, jovens, né? Adolescentes, numa situação como essa, né? E a gente vai perceber que em determinado momento as coisas passaram a parecer assim normais para vários dos internos deste local. É claro que existe toda essa questão de síndrome de Estocolmo, essa relação de vítima e abusador, que é muito complexa por natureza e tal. E a gente vê isso muito bem retratado aqui, porque esses garotos eles voltavam para casa no fim de semana, retornavam na segunda e tal, e a vida seguia. Mas muito disso a gente percebe que era porque algumas denúncias também nem adiantava fazer, porque ninguém acreditava, os pais que achavam que a criança estava exagerando e tal, faziam vista grossa por um monte de coisas, tal, seja lá por quais motivos, mas a gente sabe que isso é uma realidade em várias famílias, né? E assim o Glenn, ele passa por esse internato. É o momento em que ele descobre os quadrinhos underground e tal, pira bastante, é o que vai definir a, a vida futura dele, a carreira dele. Mas, passada essa fase da Chartwell Manor, os adultos, né, eles têm que lidar, os adultos que eu digo, é os que passaram, que foram jovens internos do local. Eles têm que lidar com as sequelas desse tipo de local, né? E aqui a história acompanha, continua mantendo assim seu grau de complexidade, assim. Eu achei de uma sensibilidade assim fortíssima o texto desse quadrinho, porque ele tem a sabedoria de mostrar, né, como isso afetou cada pessoa individualmente. São efeitos assim bastante diferentes entre um e outro e tal. Alguns são bem chocantes, mas não apelativos no caso, tá? Isso também é levado, acho que até pelo traço, é levado com uma certa leveza aqui, ou melhor, não é que é levado com uma certa leveza, eu acredito que o traço ele atenua bastante, né, o peso do tema que está sendo trabalhado aqui. O legal também é que em algum momento, isso é uma impressão que talvez algumas pessoas possam ter antes de ler o álbum, é que
isso corria o risco de parecer alguém que tem muitos problemas na sua vida adulta e que transfere toda a sua responsabilidade pelo que faz no presente a algumas coisas que aconteceram no passado, tá? Esse tipo de questionamento, ele parte do próprio autor em determinado momento. Tanto que essa sessão de terapia enorme que foi essa HQ também, você percebe o protagonista em determinado momento se perguntando se ele também não está se fazendo demais de coitado em algum momento. Até porque ele é um adulto assim, a gente acompanha todas as fases dele, faculdade e tal, adolescência, faculdade, emprego, já na vida adulta, já com filha e tal. A gente vê esse cara assim com inúmeros problemas de relacionamento, ele tem problemas com alcoolismo, ele é viciado em pornografia também, e tudo isso a gente percebe como reflexo do fantasma, né, do Lynch, o diretor do internato. E assim nós vamos acompanhando, né, torcendo para que o cara consiga de alguma forma se resolver com esse trauma, né, com essa sombra que paira na vida dele, e é tudo assim levado de uma forma que não tem grandes viradas dramáticas, não tem assim revelações chocantes nem nada. É a história de uma pessoa comum que tenta realmente se livrar não, né? Porque se livrar não tem como, mas ela tenta se resolver, tenta trabalhar com esse conteúdo da melhor forma que ela é capaz. Enfim, dito isso, Chartwell Manor é um quadrinho assim de grande sensibilidade mesmo. Ele tem assim, um conteúdo que é difícil a gente não se identificar de uma forma ou de outra dentro dessa tentativa de acertar, dentro de tentar alargar coisas que nós não gostamos em nós mesmos. No fim das contas, é uma pessoa tentando realmente se acertar na vida. Nem sempre acertando, é verdade, mas esse tipo de tentativa e erro, ele nunca soa repetitivo na história. Eu acho que o texto ele conseguiu colocar isso numa cadência que soa realmente como progressão, né? Embora em certos momentos a gente perceba, a gente sinta que o personagem tá retrocedendo, na verdade a história ela realmente está levando ele para outro lugar. E isso é bem bacana, tá? Não cansa, achei bem legal mesmo. Ele não está estruturado em capítulos também. É para você ler, para na hora que você achar melhor e tal, e continua depois. Mas se quiser ler numa tacada também, eu acredito que não é impossível também. E não vai ser desagradável, tá? Dependendo do tempo que você tem. Por tudo isso, Chartwell Manor, para quem gosta dessa pegada dos quadrinhos underground e tal, esse lance mais cartunesco mesmo, principalmente pensando no lance do traço, do estilo, para dar uma atenuada num certo tipo de tema que é complicado de se trabalhar, acredito que vá curtir bastante esse trabalho. Então tá aí o link para compra na descrição do vídeo. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, faz isso agora, ajuda o vídeo aí a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal também. Caso não seja inscrito ou inscrita, faz isso agora, por favor. E não esqueça de ativar o sininho. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Dá uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, apoia.se/formigaelétrica. E é isso. Boa leitura.